você sobreviveu. E eu vim dizer para você que vai dar tudo certo. Fala para essa querida, prepara o coração, porque tem coisa boa chegando. Aleluia. Gênesis capítulo 45. Eu quero ler alguns versículos a partir do verso 1, que diz assim: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala. E ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. Pronto. Obrigada. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse aos seus irmãos. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante dele era José e perderam a fala. Chegaram mais perto e disse José: quando eles se aproximaram: eu sou José, o irmão de vocês, a quem vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vós para lhe preservar a vida. Eu tinha outra palavra já preparada no coração para nós conversarmos nessa noite. Mas hoje à tarde o Espírito Santo começou a falar comigo. E o Senhor me trouxe a esse texto. E eu quero falar nessa noite da cura das raízes escondidas. Porque existem algumas raízes que não são visíveis, principalmente quando se trata do tamanho delas. É por isso que quando o oleiro ele está fazendo o vaso, trabalhando barro, é necessário que ele tenha uma total atenção com esse barro. Porque o barro ele é peneirado, o barro ele é molhado, ele é levado para a roda, passa ali a lixa de plástico, a de ferro. É comum que se passe uma linha para que se tire qualquer impureza que não foi capaz de ficar retida na peneiragem. E muitas das vezes é encontrado algumas raízes muito finas, um pouco talvez mais grossa do que a estrutura de um fio de cabelo. E elas pareciam imperceptíveis, mas estava lá. E se elas não forem tiradas, na hora de levar o barro ao fogo para o cozimento, esse vaso vai rachar. Então é necessário que toda a impureza seja removida. Obrigada, querida. Seja removida, para não comprometer a boa obra que está sendo executada. E aí o Senhor queimou no meu coração, era por volta de 4 horas da tarde, esse texto. Gênesis capítulo 45. Eu queria hoje falar aqui de Raabe, eu queria falar de uma mulher, mas o Senhor me levou a esse texto quando se trata de um desenvolvimento comportamental de José. Todas nós que estamos aqui conhecemos bem sobre José. José é aquele que é vendido pelos seus irmãos. E ele é vendido pelos seus irmãos por vontade permissiva de Deus. A questão não está ligada aos seus irmãos. A questão é o destino que Deus quer dar para José. Só que o que Deus quer fazer com José não é dentro da sua casa, é fora dela. O que Deus quer fazer com José é fora da sua geografia. O que Deus quer fazer com José é pela sua casa. E por isso Deus precisa deslocar José do ambiente que ele está. Só que tem um agravante. Jacó, seu pai, ama José como filho, mas também ama José como aquele que tem a função de tapar o buraco. Porque José é o filho de Jacó com Raquel, a mulher a quem ele mais amou.
Então quando ele olha para José, ele projeta Raquel. Já que não tem Raquel, José é o substituto de Raquel. Então a forma como ele ama José é diferente da forma que ele ama os outros filhos. É por isso que ele dá uma túnica colorida. É por isso que os seus irmãos começam a ter dificuldade de entender o comportamento do pai para com José. É por isso que acontece um conflito nessa casa. E eu não vou dizer aqui que isso é culpa de Jacó. Jacó está fazendo isso de maneira inconsciente, porque ele não aprendeu a lidar com a ausência de Raquel. O amor de Jacó para com Raquel foi tão tamanho que ele trabalhou durante 14 anos para ter Raquel na sua vida. Então a perda de Raquel para Jacó é muito significativa. Então agora que a Raquel se foi, o que o Jacó está se fazendo? Ele está se apegando a José. Então Deus olhou para aquela casa e Deus disse: eu tenho um projeto na vida de José, mas para eu realizar um projeto que eu tenho na vida de José, José precisa estar fora da sua geografia, fora da sua casa, distante do seu pai. Jacó não liberaria, porque ele tem apego. Ele tem essa necessidade de usar o José para tapar o buraco. Então ele não vai liberar. Só que tem hora que Deus usa o comportamento de gente fraca para mexer conosco, para que o nosso destino seja estabelecido. A princípio, quando se olha para isso aqui, pode parecer que isso aqui é covardia. Mas na verdade isso aqui é vontade permissiva de Deus. Os irmãos de José não estão fazendo mal. Não. Eles vão ser o condutor de tirar o José da geografia local para o lugar aonde Deus tem para José governo. É muito comum nós olharmos para a atitude de algumas pessoas em relação a nós, principalmente quando a atitude deles para conosco parece que nos gera um prejuízo, e achar que eles são culpados. Muitas das vezes o outro está errando conosco e Deus está permitindo, porque em cima do erro do outro Deus vai fazer coisas grandes. Eu vou falar de novo. Tem hora que Deus deixa o outro errar com a gente, porque Deus vai usar o erro do outro para, em cima dessa situação, Ele estabelecer coisa grande. José vai ser vendido, vai chegar no Egito numa feira escravo, vai ser comprado por Potifar. E quando ele chega na casa de Potifar, ele começa a desenvolver um bom trabalho. O texto diz que a casa de Potifar muda após a chegada de José. É tanto que Potifar tem tanta confiança de José, que a partir daquele dia ele diz: tudo dessa casa agora está nas tuas mãos. Você decide, você administra, você diz o que faz, você diz o que não faz. Eu confio em você. E o texto vai dizer que ele está prosperando. José faz tanta diferença na casa de Potifar, que Potifar só aparece na história depois que José chegou lá. E parece que naquele momento esse lugar para José é um lugar confortável. Ele acabara de sair da sua geografia. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele perdeu o direito de liberdade. Ele perdeu o convívio com o seu pai. Ele viu os seus irmãos fazerem dele uma mercadoria. E quando ele chega na casa de Potifar, esse ambiente se tornou para José um lugar de fuga. Até porque José, ele tem uma certeza: ele não vai conseguir voltar para casa. Então ele começou a ignorar o que aconteceu com ele até a chegada naquela casa. E ele decidiu que ele ia parar de pensar no que havia acontecido e se concentrar agora no que ele está vivendo. Então o que José está fazendo? Ele está aplicando o seu coração naquele ambiente. José está na casa de Potifar entregando o seu melhor, porque ele precisa administrar o que aconteceu com ele. E a Bíblia diz que está dando certo, porque tudo que José coloca a mão, prospera. Tudo que ele coloca a mão, Deus abençoa. O Potifar tem total confiança em José. Ele acabou de viver uma tragédia,
mas ele chega nesse ambiente e ele se movimenta bem. Eu vou dizer de novo, ele acabou de viver uma tragédia, mas ele chega nesse ambiente e ele está se movimentando bem. Calma. Deus olhou e disse: não foi para isso que eu trouxe José para o Egito. A promessa para José nunca foi sobre ser um escravo abençoado. A promessa para José é ser um governador. Esse ambiente é bom para José, mas não é bom para o que eu tenho para José. Vou dizer de novo, Deus olhando. Esse ambiente é bom para José, porque está favorecendo ele. Mas não é bom para o que eu tenho para José, porque não está favorecendo a mim. Diga para quem está ao teu lado, tem ambiente que é bom para você, que favorece você, mas que não é bom para Deus, porque não favorece o projeto que Ele quer estabelecer na tua vida. Diga para ele assim, prepara-te, porque Deus vai recalcular a sua rota. Você já parou para pensar que tem coisas que é bom para a gente, mas não é bom para o que Deus tem para a gente? Que tem hora que a gente está num ambiente que é tão confortável, é tão agradável para nós, mas que está em desconexão com aquilo que Deus tem para nós. Aí Deus olhou para aquela casa e Deus disse: o ser humano tem facilidade de se adaptar a alguns ambientes, mas você não vai ficar aí não, porque não é isso que eu tenho para a tua vida. O que eu tenho para a tua vida é maior que a casa de Potifar. O que eu tenho para a tua história é maior que a casa de Potifar. Essa casa já tem governo, e eu não te chamei para ser administrador, eu te chamei para governar. Só que Deus não mandou um anjo falar para José: eis que você vai sair daí. Não foi um profeta dizer para José: olha, eu tive uma visão, uma revelação de que tu sai. Não. José sonhou apenas uma vez o anúncio do seu destino. Depois ele não sonha mais. Depois ele vai se tornar um interpretador de sonho, mas ele não sonha novamente. E você não vai ver sinal de Deus acontecendo para que que José entenda o que vai acontecer com ele, não. E tem muitos momentos na nossa vida onde o nosso destino está em alinhamento. Nós vamos começar a viver algumas coisas que não tem sinais. Não tem sinais. Não, Deus não está falando nada. Não tem confirmação de nada. Tem hora que você vai orar e parece que a tua alma não acha a paz, porque você quer achar paz para entender o que está acontecendo. Tem hora que não tem sinal, não tem profeta, não tem anjo, não tem revelação, não tem profecia, não tem resposta de nada. Mas eu vim dizer para você: acalma, porque Deus continua no controle. Não tem sinal, mas tem controle dele. Não, eu vou dizer de novo: não tem sinal, mas tem controle dele. Não tem sinal para você, mas tem controle da mão do Todo-Poderoso, te guiando em segurança para o lugar de destino. Aí a mulher de Potifar um dia vai criar uma ideia na cabeça. E a ideia na cabeça que ela tem é que ela está apaixonada pelo José. Isabel, quero acreditar que Deus está usando a carência afetiva dessa mulher para favorecer o José no ambiente. Porque não é comum uma mulher que tem um homem ter desejo por um menino. Não é comum. Só que tem hora que para Deus executar algumas coisas, Deus usa o comportamento de gente que tem, mentalidade pequena. Deus usa o comportamento de gente que é fraco emocionalmente falando. Tem hora que Deus usa o comportamento de pessoas que não estão ajustadas na sua alma, só para nos favorecer. E por causa do comportamento infantil, porque isso aqui é infantilidade dessa mulher, ela acusou José e José é posto para fora daquele ambiente.
Se José tivesse triste, Deus estava alegre, porque Deus estava olhando para José e estava dizendo: era isso que eu queria que acontecesse com você. Tem coisas que você está triste porque está acontecendo na sua vida, e Deus está olhando e dizendo: não, eu estou muito feliz, porque agora você está chegando no centro da minha vontade. Você está aí, ai meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Ele está dizendo assim: não, eu não vou ter misericórdia não, porque sou eu mesmo que estou trabalhando para te apresentar o que é melhor. Aí você está aí, ai Deus, meu coração está angustiado. Aí ele está dizendo: logo, logo você encontra paz, porque quando você estiver no centro da minha vontade, a tua alma terá paz. Aí José vai para a cadeia. E é exatamente aqui que Deus quer que José chegue, na cadeia. Porque na cadeia estava a conexão que ligaria José ao palácio. Porque na cadeia está o copeiro e o padeiro. E quando eles tiveram um sonho que não tiveram interpretação, é José que dá o discernimento. Mas quando eu faço uma leitura de José, o que eu entendo? José, ele viveu uma tragédia na sua vida. Mudou a geografia, mudou a logística. Chegou num país estranho. Passou pela casa de Potifar. Viveu um certo período de conforto, mas logo foi retirado. E agora ele está na prisão. Mas interessante que a história mostra que onde José chega no Egito, ele consegue lidar bem. Ele abençoa a casa de Potifar. Na prisão ele administra, ele virou gestor de pessoas. Na prisão José, ele vai criar relacionamentos. E na prisão José vai interpretações. E aí qual é a visão que eu tenho? Tudo que tem a ver com o Egito, José domina. Tudo que tem a ver com o Egito, José conquista. Tudo que tem a ver com o Egito, o José flui bem. Até o capítulo 41 do livro do Gênesis. No livro 41 dos livros do Gênesis, quando José foi posto governador, porque ele passou bem por todo o processo no Egito, e ele é constituído governador do Egito, no capítulo 41 o texto diz que os seus irmãos chegaram lá. É a primeira vez que você vai ver o texto dizendo que José está vivendo um descontrole emocional. Porque até aquele dia, enquanto é só o Egito e não tem nada a ver com a sua casa, não tem nada a ver com a sua família, não tem nada a ver com os irmãos, mesmo vivendo alguns agravos no Egito, o José consegue fluir. E a última coisa na vida que José esperava era rever os seus irmãos. E ainda mais no Egito, diante dele para comprar comida. Embora isso já havia sido anunciado para ele através do sonho. Quando seus irmãos chegaram, José viveu uma crise. Diga comigo, uma crise. Quando seus irmãos chegaram. Quando José viu os seus irmãos não o reconheceram, mas ele sabe quem são os seus irmãos. Aí José vai começar a viver um sentimento de sabotagem emocional. Ele vai começar a viver um jogo, porque ele vai dizer: quem são vocês? De onde vens? Eu sei que vocês são espiões e que veio aqui para ver a fraqueza da terra. José não precisava ter feito essas perguntas, porque ele sabia muito bem que eram seus irmãos. José não precisava querer criar uma ideia de que eles são espião, porque ele sabe que eles não são. José sabe que seus irmãos estão no Egito por necessidade. Então por que ele assume esse comportamento? É porque na verdade José está tentando negar uma verdade que está diante dele. Ele sabe que são eles, mas ele não quer aceitar que são eles. Ele precisa dar para os seus irmãos uma outra identidade para não aceitar que são os seus irmãos. Quando eu olho para cá, eu vejo um José, porque o mesmo texto vai dizer que José estava falando com eles asperamente.
aquela fala ácida, descarregada de emoções tóxicas. José está com raiva. É a primeira vez que eu vejo esse José que está vivendo um descontrole, não está sabendo lidar com a situação. Mas espera aí, um José que governou a casa de Potifar, um José que lidou bem na cadeia, agora não sabe lidar com a situação? Sim. Por quê? Porque tem a ver com o seu sangue, tem a ver com seus irmãos, tem a ver com a sua memória. E a chegada dos seus irmãos faz José voltar lá no passado e lembrar tudo o que aconteceu. Aí o José entrou em crise. Mas espera aí, para o Egito quem era José? Para o Egito, José era um moço aposturado, equilibrado, inteligente, que se saía bem em todas as coisas e conseguia resolver a vida de todo mundo. Só que a chegada dos seus irmãos no Egito é Deus dizendo: agora eu vou resolver a sua. Pega na mão de alguém e diz assim: você, em muitas vezes, é especialista em resolver a vida dos outros, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu vou resolver a sua. Agora eu e você. Agora eu e você. O José o tempo todo estava resolvendo para os outros. Resolveu para Potifar, resolveu para o padeiro, resolveu para o copeiro, resolveu para o rei do Egito. E agora? Agora Deus está dizendo: tem raiz escondida, doente em você, mas a sua cura está chegando. Ela vem em forma de ferida, mas é cura. Os teus 10 irmãos vão se apresentar diante de você, porque eu vou colocar para fora todas as raízes que estão escondidas. Aí o José está em crise, não está sabendo lidar. O José está tentando não viver aquele momento. Ele está tentando se enganar, dizendo: não, isso não é possível. Quem nunca disse assim: isso não podia estar acontecendo. Senhor, por que o Senhor não passou de mim esse cálice? Por que o Senhor não deu livramento, Deus? Por que o Senhor não me avisou? Mas eu vim dizer que são exatamente essas coisas, essas vivências, que muitas das vezes na nossa vida vão nos levar para o próximo nível. Não é o que você queria, mas era o que você precisava. Aí o José vai começar a fazer um jogo. E ele vai começar a querer saber mais sobre os seus irmãos. Na verdade, ele quer ganhar tempo. E ele quer falar que ele é José, sem abrir a boca para dizer que é José. Porque ele vai fazer perguntas como tais: cadê o irmão mais novo? Na verdade, ele quer falar dele, mas ele não está conseguindo falar sobre ele. Então ele vai falar sobre o irmão mais novo, para possivelmente mexer na memória dos irmãos, para que os irmãos lembrem dele. Só que isso que José está fazendo não vai dar certo, porque nem todo mundo é inteligente para ser perceptível e conseguir enxergar verdades nos detalhes. Tem gente que a gente não precisa falar muita coisa, o pouco que a gente fala, a pessoa, pum, já entendeu tudo. Mas tem gente que não tem essa mesma capacidade de raciocínio, essa percepção, seja ela a nível espiritual, seja ela a nível emocional. O José está tentando falar, sem falar verbalmente, mas só está complicando a coisa. E cada vez mais ele está se embaraçando nessa dor que ele está revivendo. Aí ele vai fazer com que seus irmãos busquem o mais novo em casa, para que ele possa liberar para eles comida. Rubens já vai ficar preocupado, porque Rubens não está entendendo o que está acontecendo como os demais. E há uma preocupação no coração de Rubens por causa do seu pai, porque ele sabe que seu pai já está abatido pela perca de José. Pode deixar chover, gente, volta para cá.
que chova mais. E aí é interessante que o José vai mexer na necessidade dos irmãos. E com muito medo, Jacó libera a ida de Benjamim para o Egito. Quando Benjamim chega lá e José vê o seu irmão, ele está se projetando sobre ele. Na sua mente esse é aquele que substituiu a minha ausência. Ele está usando Benjamim para falar dele, mas não está havendo uma conexão na mente dos seus irmãos e uma ligação do que está acontecendo. E cada vez mais ele fica angustiado, porque ele quer de alguma forma falar com seus irmãos sobre aquela dor. Mas como ele passou muito tempo no Egito, trabalhando, focando em outras coisas, ignorando a dor que ele estava sentindo, e não viveu a dor, porque viver a dor é saudável, ele não sabe agora nem como falar sobre ela. E olha o que vai acontecer. Aí José começa a tramar. O José que foi alvo de trama, o José que foi alvo de mentira, agora vai praticar a mesma coisa que praticaram com ele. E aí ele vai sangrar em cima da pessoa errada. Não foi Benjamim quem cortou José. E ele agora vai sangrar em cima do Benjamim. Ele mandou forjar uma ideia de que Benjamim havia roubado um copo seu de ouro e colocou no saco de trigo. Deixou seus irmãos ir embora com uma falsa sensação de dever cumprido, segurança e liberdade, e depois interpela eles no meio do caminho para dar o flagrante que ele mesmo criou. E quando ele diz que Benjamim vai ficar preso, Rubens, de modo racional, diz: pelo amor de Deus, não faz isso não. Não faz isso não, porque meu pai não tem estrutura para perder outro filho. Ele já perdeu um e ele sofre por isso. Nós não temos como voltar para casa dando a notícia que ele perdeu Benjamim. E é neste momento dessa fala de Rubens é que vai começar a acontecer na mente de José uma virada de chave. Alguns gatilhos são liberados, porque até aquele momento José, desde a hora que viu seus irmãos e começou a ser vítima das suas emoções, da sabotagem emocional pela qual estava vivendo, José está focado nos seus irmãos, mas em nenhum momento José pensou no seu pai. Aí sabe o que eu penso? Está tão focado em brigar com os irmãos que perdeu a oportunidade de perguntar pelo pai. Quantas pessoas estão tão focadas em brigar com os irmãos que estão esquecendo a importância e a relevância que o pai tem? Quantas pessoas estão focadas em fazer o irmão sentir a dor para ver como é que é? Está tão focada em se vingar dos irmãos que está perdendo a oportunidade de receber uma notícia do pai. E o pior de tudo é que quem cria um comportamento de vingança, ele toma o veneno desejando que o outro morra, mas quem está morrendo é ele. Porque quem está em crise é José. Seus irmãos não estão entendendo nada. Eles nem sabem que é o José. O que adianta tentar punir alguém que não entende o porquê está sendo punido? Quem estava ficando mal era o José. E ficando mal quando era para estar bem, porque agora ele está governador. Aquilo que ele sonhou se realizou na sua vida. Olhando para a vida dos seus irmãos e para a vida dele, ele está numa escala melhor. Então não era para estar tendo aquele comportamento de menino. Mas por que que ele está vivendo esse comportamento? Porque a raiz escondida estava lá. E os seus irmãos do ambiente traz para fora o que estava escondido dentro. Porque o comportamento das pessoas revela os nossos. José então, quando ouviu Rubens falar do seu pai, aí ele deu uma freada. Aí ele deu uma baixada nas emoções. Aí diz o texto que ele vai mandar sair todos da sua presença, todos os seus servos, porque aquele momento é íntimo.
E José vai começar a chorar. A Bíblia diz que o choro de José é tão terrível que toda a casa de Faraó ouviu o choro de José. Eu não vi nenhum outro texto a partir do 37 até o 45 dizendo José chorou. Não, eu vi dizer assim: José prosperou, José abençoou, José administrou, José interpretou. Mas o 45 está dizendo, ele chorou. Ele botou para fora tudo que estava guardado lá dentro. Se eu posso dizer uma coisa, José estava bloqueado nas suas emoções. Ele recalcou o que ele viveu, ele se bloqueou e ignorou o que aconteceu para focar na nova vida que ele precisava criar. Pelo menos para começar a viver bem. Eu vim ministrar hoje para pessoas que estão vivendo como José. Viveu tragédias, mas precisou fingir que nada aconteceu para criar uma sobrevida para continuar vivendo. Criou uma ideia de que tinha que ser forte. Não, eu tenho que ser forte agora porque senão não sei como será. Eu estou falando para pessoas que continuaram produzindo, mas estava com a sua alma em crise e não quiseram mostrar para o outro que não estava bem. Porque na fase que você estava vivendo, interessante era você gerar resultados. Porque esse é o modo pelo qual o Egito aprova José. O José que gera resultados. Mas o Egito não sabe das suas dores. Ninguém sabe nem como José chegou lá. Ninguém sentou com José e perguntou: e aí, como é que é a sua história? De onde você veio? Como você chegou? Não, não, não. As pessoas o tempo todo dizendo: ele abençoa, ele interpreta, ele gerencia, ele é inteligente. Esse moço é diferente. Ah, lá na prisão tem um. Ele é lembrado apenas pelo que ele produz. Mas Deus não está focado apenas no que você produz. Deus está focado no que você sente. Porque Deus não é alguém interessado em usar você apenas. Deus é alguém interessado em saber como você está. Ele não tem interesse apenas nas obras das nossas mãos. Ele quer as obras das nossas mãos, mas Ele nos quer inteiros. Porque tem gente fazendo obra, mas está pela metade. Tem gente realizando coisas, mas está ferido. Tem gente fazendo resultados acontecerem, mas não está nada bem. Está cantando, mas sem vontade de cantar. Tem gente pregando sem vontade de pregar. Aí está abençoando os outros, mas não consegue abençoar a si. Está fazendo para que o outro entenda que ele está trabalhando, mas ele não está bem. Deus sabe quem é você no seu quarto, com a cabeça naquele travesseiro. Está fazendo pelo exercício daquilo que você tem que executar. Tem gente que está igual alguém que trabalha. Não, eu não queria estar, mas estou lá batendo cartão porque sou empregado e dependo do salário. Mas o meu Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, eu não tenho interesse apenas no teu fruto. Eu tenho interesse na sua raiz. Porque quem passa diante de uma árvore frutífera só quer arrancar o fruto que ela gera. Ah, vamos lá, vamos pegar manga. Vamos lá, vamos pegar goiaba. Vamos lá, vamos pegar laranja. Vamos lá, vamos pegar jaca. Mas ninguém diz assim: ah, vamos dar uma olhada como está a raiz dessa árvore. Vamos ver do que ela precisa. Não, só que Deus não te vê assim. Ele não quer apenas o teu fruto. Ele quer a saúde da tua raiz. Se é para Jesus, aplaude sem miséria, vai. Fala para o seu irmão, ele quer a sua raiz. Tem gente querendo só o seu fruto, mas ele quer a sua raiz.
Até porque se a sua raiz não estiver bem, seus frutos estarão comprometidos. Deus está olhando para José e está dizendo: você está dando fruto para o Egito, mas tu está com um problema na raiz. Aí seus irmãos estão lá e ele está chorando. Ele está pondo para fora. Ele está esvaziando. E seus irmãos estão assim, ó. Que isso? O que aconteceu? Aí o José abre a boca e diz assim: eu sou José. Você sabia que desde o momento que os seus irmãos chegaram no Egito, era só José ter dito isso? Era só ele dizer assim: eu sou José, irmão de vocês. Não era fácil? Não era mais prático dizer: eu sou José, o irmão de vocês? Mas por que ele não diz eu sou José, o irmão de vocês inicialmente? Porque ele tem dor. E tem gente que potencializa demais a dor e se torna prisioneiro dela. Mas a gente tem que aprender a criar uma ideia de se projetar fora dessa dor. É viver na dor, mas construindo uma ideia eu fora dela. Mas o José, ele está tão tomado pela dor, a sua raiz foi comprometida tão severamente, que ele não está tendo condições de discernimento inteligente. Mas ele abriu a boca e disse: eu sou José. A verdade chegou. Aí quando a verdade chega, o texto diz que José percebeu que os seus irmãos ficaram atemorizados. Faz-se entender que eles estão se sentindo culpados. Faz entender que eles estão mal, porque ele vai dizer: não vos irriteis e nem vos entristeceis. Essa é uma tradução dentro de várias. Por ter me vendido para o Egito. Porque foi por causa de vós que Deus me trouxe na frente. Mas espera aí. Então é nesse momento que José abre a boca e fala a verdade e diz: eu sou José. É nesse momento que ele percebeu que os seus irmãos também têm dor. Você sabe qual é o grande mal da gente? É achar que só quem é ferido sente dor. Mas quem fere também tem dor. Você acha de verdade que quem fere você não sente nada? Primeiro que a gente tem uma coisa chamada consciência. Quem nos faz o mal, ele vai ser lembrado todos os dias daquilo que ele fez. Os irmãos de José até esses dias estavam aprisionados. Até esse dia os irmãos de José estavam mal. Porque eles precisavam todos os dias viver como uma mentira e sustentar ela. Que mentira é essa? Pai, uma besta fera matou José. Aqui está a prova, a túnica dele. E eles sabiam que não era verdade. Eles tiveram que ver o seu pai se sentir triste e abatido pela ausência de José. E um olhar para a cara do outro e dizer: a culpa é nossa. E não tinha muito o que fazer naquele momento. Não dava para reverter a situação. Esses irmãos de José, eles não tiveram paz. Eles constituíram família, a vida seguiu para cada um deles, mas eles não tiveram paz, porque na consciência deles tem um julgamento. Vocês mentiram para o seu pai. Foi vocês que venderam José. Mas quando José abriu a boca e disse a verdade: eu sou José. José viu que os seus irmãos estavam em dor e ele está dizendo assim: não vos entristecei. Aqui José está perdoando. Aqui José está liberando. Ele está dizendo assim, ó: não carregue essa culpa. Não viva mais esse remorso. Não se penalize. Vocês não têm que ter necessidade de se punir. Por quê? Porque foi por causa de vós que Deus me trouxe na frente.
aquele que quase se embaraçou nas emoções, agora foi centrado novamente e de fato compreendeu o propósito. E quando ele compreendeu o propósito, ele liberou os seus irmãos. Quando ele liberou os seus irmãos, eles se abraçaram e houve cura. Mas José entendeu que aquilo era necessário. Aí o José diz: vive o meu pai. Quando é que José lembrou do pai? Depois que ele liberou perdão. Quando ele liberou perdão, quando ele absolveu os seus irmãos, quando ele está dizendo assim, ó, vocês não me devem nada, essa dívida já foi paga, foi por causa de vocês que o Senhor me trouxe na frente. Naquele momento houve o alinhamento das suas emoções, a sua mente voltou para o lugar, ele foi ajustado da alma e ele disse: vive o meu pai. Aí José lembrou da necessidade de lembrar do pai. Enquanto eu estava terminando de me arrumar para vir para cá, Deus disse: é impossível um filho se relacionar comigo como pai, tendo pendência com irmãos. É impossível um filho me reconhecer como um pai, fazendo guerra com seus irmãos. Mas espera aí, eu disse para você que esse José, que realizava muitas coisas no Egito, estava bem. Mas quando seus irmãos chegaram lá, estava claro que ainda tinha pequenas raízes. E você já percebeu que às vezes o que faz mal para a gente não é o que é muito grande? São coisas pequenas, são pequenos detalhes. E às vezes que parece até imperceptível, que nos chama atenção. Por isso que lá no livro de Cantares de Salomão diz assim: pegai a raposa, mas também pegue as raposinhas. Não é só pegar a raposa velha não, pega as novinhas também, porque elas fazem bagunça na vinha que estão em flor. Aí você sabe por que Deus nos reuniu aqui hoje? Porque Ele está dizendo para nós: as nossas pequenas raízes, as raízes pequenas e imperceptíveis, que estão aí adoecidas, elas precisam ser tratadas. E Ele nos trouxe nesse congresso para dizer para nós que Ele nos quer saudáveis, Ele nos quer inteiras, Ele nos quer alinhada, corpo, alma e espírito. Sabe o que Deus queria dizer para José? Você pode ser uma bênção para o Egito, mas a prioridade é ser bênção para a sua casa. Porque eu te trouxe para o Egito, não foi para abençoar o Egito, foi para abençoar a tua casa. O Egito seria incluído, mas a prioridade sempre foi a sua casa. Então eu vou te curar junto da sua casa, porque quem governa o Egito também precisa governar o que aconteceu na sua casa. Aí Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu amo que você me gera resultados. Eu amo que você sinta em prazer em fazer coisas. Eu amo que você se sinta animado por estar. Eu amo que você sinta prazer em participar. Mas eu amarei você muito mais quando todas as suas raízes estiverem curadas na sua totalidade. Eu te amarei muito mais quando você disser que me ama como pai, mas você tiver comunhão com seus irmãos. E eu quero desafiar você aqui agora. O Ministério de Louvor já vem para cá. Talvez você seja alguém que chegou nesse congresso e você também tem pendências, tem coisas passadas. Eu até entendo você. Por um espaço de tempo você teve que ignorar isso para você viver. Que talvez se você não tivesse ignorado, você não tinha chegado aqui.
E a questão não é não ignorar a situação. A questão é não resolver. Talvez eu esteja falando para alguém que ainda tenha coisas que precisam ser encerradas. Coisas que precisa de fato de um olhar honesto e dizer: de fato aqui eu não superei. Tem gente que está aqui nessa noite e que você já conseguiu vencer muitas coisas, mas ainda existem situações que não foram tocadas pela mão do Mestre. Existem situações que você ainda não tomou uma atitude, uma postura para sanar o mal dessa raiz. Mas como esse congresso é um congresso de gente inteligente, é um congresso de gente que vive debaixo de uma orientação divina, esse dia foi preparado para você encerrar todos os assuntos pendentes. E eu queria chamar você para sair do seu lugar e vir até o altar e dizer: é comigo. Eu quero todas as minhas raízes saradas. Vem para cá. Venha mesmo.